Hoje é 20 de junho de 2020. São 12 horas e 20 minutos, um sábado. Porque hoje é sábado. O escriba escolheu hoje a imagem de Winston Churchill para fazer companhia a ele. Um homem sábio, ganhador da Batalha da Inglaterra, Winston Churchill. Mas, porque hoje é sábado, é um dia razoável para se fechar a semana contando algo que seja interessante. E há duas coisas interessantes, sim, mas importantes também. A pandemia continua graçando no país. O bicho está acompanhando o vaticínio deste antigo palador, ou deste bruxo que fica lá na Praça da Sé, com a bateia na mão, jogando os búzios para cima e predizendo as coisas. Isso vai muito mal, muito mal. Nós ultrapassamos 1 milhão de infectados, conforme previsão, aliás. E o Ministério da Saúde, se sabe o que fazer, está a descobrir como ativar aquilo que soube por terceiros como devia fazer. Mas paciência, nós antigos continuamos isolados, não por nós, mas pelos familiares que não podem ser expostos a riscos aqui em São Paulo. Isso é o que sai nos jornais de hoje sobre o coronavírus. O bicho deve estar muito satisfeito e cumprindo aquilo que vem da antiguidade, quase da pré-história. Os seres humanos primitivos, quando vinha uma pandemia dessa natureza ou de outra, faziam sacrifícios. Ofereciam prendas aos deuses e às deusas para lhes aplacar a fome. Nós modernos não fazemos muito diferente, não, ressalvada, evidentemente, a forma de execução, porque nós procuramos purgar nossos pecados, como fazemos isso os católicos depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas. Confessemos os nossos pecados e purguemos as nossas perebas, num outro sentido, mas no fim é a mesma coisa, porque pedimos a Deus, nós católicos, que aplaque a fome desses bichos satânicos. E os outros que se prendem a outras religiões, a outras crenças, fazem também as coisas à sua moda, arremedando, sim, civilizadamente, é claro, os antigos, porque não há quem faça oferenda aos deuses jogando
humanos pela borda dos despenhadeiros ou dentro da boca dos vulcões. Nós mudamos e não mudamos. Segundo biólogos, o cérebro dos humanos não mudou muito. Desde os tempos pré-históricos até a data de hoje, continua do mesmo jeito. As mudanças foram absolutamente no sentido de uma experienciação mais sofisticada. No âmago, basicamente, é a mesma coisa. E até mesmo na capacidade de produzir metáforas. O ser humano é o único bicho que sabe fazer metáforas. Afirma-se, inclusive, que quando há defeito ou algum acidente de percurso num determinado fator ou numa determinada parte à direita do cérebro, nós perdemos a capacitação de metaforizar. Metáfora é muito importante. Este antigo escriba se lembrou disso ontem à noite, aliás, ou hoje de manhã, quiçá, quando estava a ler o Estadão desta manhã, que esqueceu lá fora do gabinete, portanto não pode consultar, mas não faz diferença. Aquilo que este escriba não recordar vai prevenir com a imaginação que é fértil, não chega a ser uma fabulação, mas é quase. E quem dizia alguma coisa a respeito disso antes de morrer, evidentemente, Ariano Suassuna, um gênio brasileiro. Suassuna afirmava de vez em quando: eu minto um pouquinho. Nada que venha em prejuízo dos outros, mas uma mentirinha de vez em quando não faz mal nenhum. Então o escriba de vez em quando, às vezes, quando esquece algum panorama mais ortodoxo, ele recorre à fabulação e inventa algum acidente de percurso que no fim dá na mesma, porque se medido dentro da história, o mundo com 50 anos a mais ou 50 anos a menos vai dar na mesma coisa. Não se modifica muito na contagem dos tempos que já foram. Por que o escriba diz algo correspondentemente a metáforas? É porque o escriba reza. Esse escrivinhador reza à noite, antes de dormir. E, ocasionalmente, a Johnny diz: vou ler alguma coisa da Bíblia para você, Paulo Sérgio. E a Bíblia tem minúcias muitíssimo curiosas. Ontem, não se sabe por quais cargas d'água, a Johnny leu parábola das Escrituras, Mateus. Leu Mateus. O que Johnny leu de Mateus? Leu a parábola ou aquilo que está nas Escrituras, o capítulo 2, versículo 1.
E qual era a história? Diz com Herodes. Herodes era mau, porque tinha pensamentos ruins quanto à descoberta do menino Jesus. Mandou os espiões dele, a escuta, uma espécie de SNI, ou de Agência Nacional de Informações, mandou a carta de conversas nas esquinas escuras e descobriu que lá em Belém, na Judéia, havia qualquer coisa, qualquer particularidade ligada ao nascimento de alguém que seria o Deus dos judeus. Aparecia uma estrela no céu e essa estrela apontava exatamente o lugar onde aquele menino nasceria. E foi prevenida a família que Herodes não tinha bons pensamentos a respeito daquela particularidade. Mas, de qualquer maneira, e aí que aparecem os 3 reis magos. Por isso, a cabeça deste velho escrevente de direito penal estava demorando a trazer a informação, que só um obstáculo ocasional. Mas o escriba finalmente se lembrou. Os 3 reis magos vieram visitar o menino e trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra. E por que a lembrança dos 3 reis magos? Porque foram os 3 ministros que o presidente da República mandou de Brasília a São Paulo, que só ontem ou hoje, para conversar com o ministro Alexandre de Moraes na tentativa de pacificar os ânimos entre o Poder Executivo Superior do Brasil e o Supremo Tribunal Federal. Então vieram 3 ministros de lá, sim, os 3 reis magos. André Mendonça, Jorge Oliveira e José Levi. E por que é que, como o cérebro humano é curioso, como o escriba veio fazendo esta sintonia entre vários pensamentos, em princípio desencontrados, porque foi procurar o presidente da República, os 3 ministros do presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes, que é de São Paulo, que deve estar por aqui, e, de repente, vem o triunvirato, os 3 reis magos, que são Melchior ou Belchior, Baltazar e Gaspar. Isso segundo informações da Zoroastria, de Zoroastro, da Pérsia. Ouro, incenso, mirra, Bolsonaro, os 3 reis magos, os 3 ministros. Os 3 reis magos são Melchior ou Belchior, Baltazar e Gaspar. E o Belchior, nosso cantor privilegiadíssimo, leva o nome de Belchior, com grande probabilidade, em homenagem a Melchior, dessa escritura
posta na Bíblia em Mateus, versículo 1, capítulo 2. O cérebro desse velho escriba não é nada de excepcional. Ele segue as regras básicas do raciocínio, mas o ser humano tem isso aqui maravilhosamente equacionado. Em princípio, arbitrário. Na verdade, há uma certa dose de consonância entre o presidente da República, os 3 reis magos, os 3 ministros que mandou a Belém, São Paulo, e a recepção, teoricamente, feita pelos pais de Jesus em Belém, ou Jesus de Nazaré. Resta saber agora, com essa interligação entre nosso cancioneiro Belchior, tem letras muito boas, das quais um pedacinho é posto abaixo desta crônica de hoje, porque hoje é sábado. Resta saber o que os 3 ministros vieram fazer, buscando conversar com Alexandre de Moraes, que é o relator de um inquérito muito complicado, abrangendo uma universalidade de provocações que independem até da tentativa ou da vontade de pacificar os ânimos. Aquilo é muito sério. O que vieram fazer aqui? Vieram conversar com o ministro relator. Este muito velho escriba da advocacia criminal, com 62 anos de labuta, não se entendendo que nesses 62 anos tenha pareado ou haja conversado com ministros da Suprema Corte seguidamente, este muito antigo escriturário do direito penal se lembra, se recorda de ter recebido anos atrás uma carta, uma missiva, à mão, escrita à mão por um presidente da Suprema Corte. Está nos seus segredos de alcova, guardado tal escrito como se fosse um talismã. Exceção feita a essa comunicação, que é autônoma, porque veio de lá e não teve resposta, não era para tê-la. Este antigo escriturário de direito penal e processo penal brasileiro esteve uma vez no gabinete de uma gentilíssima ministra Ellen Grace e conversou 2 ou 3 vezes com um ou outro ministro, satisfazendo interesses ou necessidades de caráter absolutamente profissional. Não é amigo deles, não se falam. Há um respeito deste advogado pelos ministros da Suprema Corte que é quase sagrado. É como a respeitabilidade de uma obra santa posta num altar. Este advogado é muito humilde, muito discreto, muito prudente e não é atirado, nem se mete em tertúlias nos tribunais do país. Então, quando o presidente da República manda alguém não, manda um trio soberanamente posto a
conversar com o relator de um inquérito que tramita naquela corte, é isto constitutivo de um episódio surpreendente mesmo. E essa tentativa de acertamento, de parabolização, para não se usar outro termo, do contato entre os três ministros e o ministro relator daquele inquérito complicado, é realmente uma provocação de caráter processual ou pré-processual ou pré-jurisdicional ou apenas investigativo. É uma provocação surpreendentemente premonitória de complicações processuais que só a Suprema Corte pode decidir. E a Suprema Corte há de decidir isso porque quando e como, e na medida em que o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da jurisdição no país, não há quem ou não há composto jurisdicional soberano acima do próprio Supremo para examinar eventualmente uma problemática qualquer correspondente ao suscitamento, por hipótese, de suspeição de um ou outro ministro. E na medida em que, por via indireta, o próprio ofendido ou um dos ofendidos é aquele encarregado de exercer jurisdição no feito que cuida de provocações meritórias paralelas, na medida em que o relator é hipoteticamente um dos ofendidos, cria-se no país um problema de interpretação dogmática que só pode ser resolvido ou solucionado por aqueles que, pós-graduados nesta nação privilegiada, saibam falar correntemente o alemão, o francês, o inglês, o italiano e o latim dos tempos anteriores, inclusive, ao nascimento de Cristo. Uma questão muito esquisita que há de estimular a inteligência privilegiada dos 11 ministros da Suprema Corte, destacando-se porque acarinhado, inclusive emocionalmente, por este advogado, ministro Marco Aurélio, que há de ter os seus bilhões de neurônios, acidulados com esse tipo de provocação. Então os três reis magos vêm da corte atrás da família, trazem presentes. Onde trazer presentes? Ouro, incenso e mirra, no sentido espiritualizado, é evidente, mas com uma proposta de paz. Como se pacifica um representante da jurisdição? Este muito antigo escriba, há uns 50 anos atrás, era uma criança como advogado criminal, era mocinho, recém-saído das lides da Faculdade de Direito, com pouco tempo de advocacia, e tinha um habeas corpus. Tinha um habeas corpus que precisava
protocolar com um juiz excepcionalmente bondoso, honesto, inteligente, carinhoso e sábio, cujo sobrenome era Gandra, Doutor Gandra. E o Paulo Sérgio se muniu de coragem e foi bater a porta da casa daquele eminentíssimo magistrado, que anos e anos depois veio a reencontrar por um episódio que seria cômico, não fosse trágico, porque o juiz tinha uma casa muito grande com um jardim enorme e tinha cabras no jardim. O que aconteceu? Ele lançava sentenças na área dos fundos, sentadão lá, numa cadeira gostosa, com uma mesa boa, com bastante aeração. Largou os processos em cima da mesa e uma cabra. A cabra mastigou o processo do magistrado, deu um trabalhão e, evidentemente, o magistrado precisou de uma orientação profissional advinda deste advogado, já então um pouco mais antigo, e entendendo mais do riscado. Mas, para encerrar esse pedaço, que é muito sério, essa visita dos 3 reis magos a São Paulo é revestida de seriedade e é contada de forma leve, porque as coisas sérias podem ser traduzidas também com leveza e um pouco de alegria num sábado, porque hoje é sábado, véspera de domingo. O doutor Gandra recebeu aquele habeas corpus. Ele estava deitado numa rede. Era uma criatura maravilhosa, o doutor Gandra. E... Senhor menino, você, antes que eu despache, você vai tomar uma cachaça especial que eu tenho aqui e comer um quibe. O Dr. Gandra era descendente de árabes. E o Paulo Sérgio tinha horror de quibe. Tem até hoje. Tem um trauma horrível com o quibe. Mas, por força da profissão e da necessidade, disse, pois não, doutor. E o doutor Gandra chamou a esposa dele, que era Belinha. O apelido dela era Belinha, uma senhora também, que depois tratava esse advogado como se fosse um filho adotivo. Ó, Belinha, traz aqui um quibe pro doutor e um cálice daquela cachaça que eu tenho aí, que veio lá de Itanhaém. E o Paulo Sérgio teve que comer o quibe e tomar a cachaça. O quibe parecia uma bola de futebol americano. Comeu. Aí o doutor Gandra olhou o habeas corpus e lançou um despacho. Não há possibilidade de concessão, indefiro a ordem. Pode levar, menino. Mas, doutor, eu comi esse quibe inteirinho, doutor. O senhor vai me negar esse habeas corpus? Não. Você é amanhã, segunda-feira. Segunda-feira você me procura na vara. Deixa esse habeas corpus comigo. Mas hoje está indeferido. Vai fazer suas coisas, fim de semana, vai descansar um pouco. E... o quibe estava gostoso. Estava bom, doutor. Estava um quibe delicioso.
Na segunda-feira, o Paulo Sérgio voltou à vara e o doutor Ganda estava com habeas corpus em cima da mesa. Ô menino, você gostou do meu despacho? Não, doutor, o senhor quer saber? Não gostei, não. Não atende aos meus interesses. Ah, você não gostou desse despacho, não é? E deixe. Aí abriu a gaveta e pôs o outro despacho, que era concessivo. E o Paulo César quase chorou. Daí o juiz deu um abraço no Paulo César e disse: menino, isso é uma lição que você recebe na vida, porque às vezes, para a obtenção de um resultado razoável, nós até comemos um quibe que nós temos horror de colocar na boca para satisfazer a nossa fome. E este escriba repete essa cena para que se saiba que foi uma das pouquíssimas vezes em que conversou com o magistrado. De alguma forma, os três reis magos vieram lá de Brasília, trouxeram ouro, incenso e mirra, e quem sabe o ministro Alexandre de Moraes, que já foi promotor público aqui, advogado, excelente promotor também, pode fazer a mesma coisa com os ministros que o presidente da República mandou a São Paulo. Ó, Belinha, traga aquele quibe e um gole daquela cachaça de Itanhaém e depois nós vamos conversar. Nós dizemos essas coisas com seriedade, com um tom de brincadeira, mas na verdade é um questionamento muito sério, porque esses rodeios todos vêm à cabeça deste muito antigo criminalista para metaforizar aquela perspectiva de que juiz escreve nos autos. E quando conversa antes, pode gerar em alguém um ideário ríspido no sentido de suscitar a suspeição do magistrado mais tarde, tanto em sentido positivo como em sentido negativo. Isso conturba o cérebro deste muito antigo criminalista, porque o incidente de suspeição ou abrange o tribunal todo, uma parte do tribunal, e cria um problema muito sério. Às vezes, a visita é feita até mesmo para se poder mais tarde suscitar a suspeição do magistrado. Se não der certo, no fim das contas, de qualquer forma, deve sobrar no meio de tudo isso a oferta inversa do magistrado para os três reis magos. Belinha, traga aquele quibe para os eminentíssimos ministros que vêm visitar o seu marido e uma cachaça gostosa lá de Itanhaém. E porque hoje é sábado.
Deixe-se isso para lá. E la nave vá. Vamos ao almoço, porque amanhã não quer ver ninguém bem. Isso é de Vinícius de Moraes. Hoje é o dia do presente, porque hoje é sábado e esse escriba acordou contente nesse dia de sol, protegendo-se desse bicho que anda por aí. E lá na vevá.